O Leonardo Confi escreveu sobre a vida profissional. Quando percebe que estou no caminho certo? Obrigado pela pergunta, Leonardo. A questão do caminho certo, eu identifico, também vi isso em outros lugares, então não é só a minha opinião, assim, é a minha opinião também, mas também vi isso em diferentes fontes de conhecimento, livros, eu posso citar os livros. Mas esse caminho certo, profissional ou pessoal, qualquer que seja, precisa estar validado pelo seu sentimento, pelas suas emoções. E geralmente é assim, se você está fazendo algo que você gosta, que ajuda as pessoas e que você faz bem, esses 3 pilares, você gosta, você faz bem e ajuda as pessoas. Quando você encontra isso, essa é uma pista de que você está no caminho certo profissional. Essa é uma maneira de avaliar. Só que a gente não é só o profissional, a gente também é o pessoal. Esse é um desafio, porque as nossas áreas da vida estão todas conectadas. Às vezes você pode estar aparentemente tendo sucesso profissional, mas o sentimento não está validando. Porque você pode estar tendo sucesso num trabalho que não usa os seus talentos. Quando você não usa os talentos são emocionais. Os talentos vêm não do pensamento. Você pode ter uma mente racional, forte, bem desenvolvida, bem trabalhada. Mas por que você tem essa mente assim? Você pode entender isso como o pensamento racional como um talento. Só que se você só usar esse talento, você pode deixar de lado as emoções. Aí vem a falta de sentido. Aí vem o esforço. Geralmente, a gente fica num esforço quando as emoções não estão participando do que a gente está fazendo. Quando o meu eu emocional não está participando e eu estou me levando pela força de vontade, geralmente isso não dura muito. É quando a pessoa tem estresse, estafa, problemas de saúde. Aí, olha que interessante. O assunto da aula é problemas e desafios. Qual é o positivo deles? Qual é o benefício deles? Aí, o que eu estou trazendo agora? Às vezes, um problema emocional, um término de um relacionamento, força você a olhar para você. Força você a reavaliar a vida que você está levando. Os medos fazem a gente fugir das nossas emoções, dos nossos desafios. Então, eu fui funcionário público por 17 anos. E depois de 17 anos eu pedi demissão. Eu tive que lidar com medo. Como que vai ser? Eu pedi demissão em 2017. E depois de 17 anos, tive que lidar com medo, com insegurança, mas não é o que eu gostava. Eu tinha clareza disso. Não é o que eu gostava. E por um tempo teve novidades. Depois que as novidades diminuíram, eu pensei, bom, prefiro me arriscar e construir algo do zero, ou reconstruir algo, ou descobrir algo que vai fazer sentido para mim, do que continuar em algo que me dá segurança, mas não me dá satisfação. A Eliana escreveu eita, a Andréa escreveu bom dia, bem-vinda. Então, como saber que estou no caminho certo? É essa confirmação das emoções. Se você gosta, isso indica que é o caminho certo. Aí eu estou convidando que, além do critério gostar, fazer bem e gerar valor para os outros, é importante olhar a vida como um todo. Porque, às vezes, você está num trabalho que te mantém longe da família. E, para você, é importante estar perto da família. Então, essa vida profissional, seu caminho certo, se para você é importante ter tempo para a família, precisa de um ajuste. Mas se o medo não te deixar ajustar, porque você assumiu responsabilidades, você pode não estar satisfeito no que você está fazendo, exatamente porque você não está cuidando de todas as áreas da vida. Não adianta ter sucesso profissional se para você também é importante, por exemplo, a família. Então, às vezes, diminuir um pouco o sucesso profissional vai depender de coragem para isso. Então, diminuir a energia que você coloca para ter sucesso profissional
pode ser uma forma de dar energia para também ter a família. Porque imagina, você tem sucesso profissional, chega no final da vida, e aí você olha para trás e não teve tempo para a família. Isso para você é importante. Como que você vai se sentir no final da vida, vendo que você teve sucesso profissional, você construiu patrimônio, você se realizou profissionalmente, mas a família ou não existe, ou existe, mas cada um está num lugar, e aí existe mágoas. O sentimento no final vai ser de realização, de satisfação? Numa área, sim, mas aí o foco vai ser só essa área. O que eu estou dizendo é uma forma também de a gente avaliar se a gente está no caminho certo é a gente se colocar no nosso último dia de vida. Eu indico um livro. O livro chama-se Em Busca de Sentido. É do Viktor Frankl. Nesse livro, se eu não me engano, ele fala sobre você olhar a sua vida a partir do último dia. E aí você chega a uma conclusão disso. Como é a vida que eu estou levando? A vida que eu estou levando faz sentido para mim? Daqui a 20 anos, daqui a 10, daqui a 5, daqui a 30, daqui a 40 anos. 40 anos é muito tempo. Ou daqui a 10, que também é muito tempo. Vai muito do ponto de vista. Mas daqui a... Ou seja, no final da vida, em algum momento, aos 90, aos 100, aos 80, ou seja, não importa. Se coloca no último dia de vida ou daqui a muito tempo. Daquele ponto, quando você olha a vida que você está levando, o que você percebe? Qual é a sua conclusão? Então, imagina que você já viveu a sua vida até o final. A partir desse ponto de vista, o que você quer viver que você não viveu? Começa a fazer. Começa a viver a vida como se você estivesse vivendo ela pela segunda vez. Se você está vivendo a sua vida pela segunda vez, você faz escolhas diferentes. Entendeu? Viver pela segunda vez é você olhar pelo enfoque dos aprendizados. Se você já sabe que no final da vida os seus valores mais amplos vão ser o que vão identificar a sua satisfação, por que esperar no final da vida para ver que você precisava incluir algumas coisas que você não incluiu? Às vezes, racionalmente, não parece que um tema é importante. Às vezes, racionalmente, família, relacionamento não é importante. Mas pode não ser agora, porque você está tendo novidades no trabalho e reconhecimento ali. E, às vezes, no relacionamento ou família, só tem cobrança. E aí você foca no trabalho porque ali está sob controle. Mas daqui a algum tempo, você não equilibrou, você não cuidou de algo que também é importante. Ou seja, para saber se a gente está no caminho certo, a gente precisa parar e reavaliar. O que é importante para mim? O que eu valorizo? Quais são meus 5 valores maiores? Dentre esses valores, pode ser que tenha a questão da satisfação pessoal, de alcançar coisas por você. Pode ser que tenha a questão do relacionamento em família, família de origem, relação de casal, filhos. Você vê os seus valores. Quais são eles? A espiritualidade. Aí você vê quais são eles. O quanto a sua vida hoje contempla o que você valoriza. Deixa eu ver. A gente tá chegando mais ou menos no final da aula. Tem ainda uns 9 minutinhos para... pode fazer perguntas que ainda dá tempo. A Regiana escreveu: o término de um relacionamento de 14 anos me fez olhar ainda mais para mim. E tudo vem me favorecendo a cada dia. Isso mesmo. O que muitas vezes pode ser uma dor, que é o término de relacionamento, que durou 14 anos, pode ser visto só como uma dor, é uma dor também, pelo tempo que conviveu, pelo que compartilhou, é uma dor também, mas pode ser uma oportunidade para se perceber de uma forma que no relacionamento não se percebia, que é a relação consigo. A gente precisa olhar para o quanto a gente está cuidando da gente. Esse é um olhar importante. Bom,
Então, a aula de hoje, vou recapitular e fazer o fechamento. A aula de hoje foi: problemas podem ser benéficos? Como? Então, um problema pode ser benéfico porque você está ganhando algo com ele. Pode ser a atenção das pessoas. Só que esse benéfico é um benéfico bem ruinzinho. Então, é um ganho secundário. Você está ganhando algo, mas não está, de fato, resolvendo. Por exemplo, um outro olhar do problema é que ele é um convite para você olhar para a sua vida de forma mais ampla. Então, exemplo que a Regiane trouxe, o término de relacionamento de 14 anos. Isso traz dor, traz sofrimento, traz tristeza. Só que também isso é o negativo. Mas qual que é o positivo? A oportunidade de cuidar de si, de olhar para a tristeza, de olhar para o que está sentindo, de usar tempo para essa relação entre o eu racional e o eu emocional. Então, às vezes, um problema é esse chamado. A Cláudia Coelho escreveu: temos que priorizar a saúde mental. Eu vou incluir essa saúde mental como mental/emocional. Às vezes, Cláudia, a gente coloca muita energia, muita atenção para a mente, mas considera que a mente depende das emoções. A dificuldade no pensamento, a dificuldade que a gente fala de saúde mental, é a dificuldade da mente entender como lidar com as emoções. É como se a mente é o cavaleiro, o corpo é o cavalo. O cavaleiro pensa, que é a mente. O cavaleiro pensa, ele comanda o cavalo. O corpo é o cavalo, o corpo sente. Então, esse cavaleiro que pensa, montado no cavalo que sente, precisa ter harmonia. O cavaleiro precisa aprender que ele tem que cuidar do cavalo. O cavalo tem que ter descanso, tem que ter água, tem que ter alimentação. Se o cavaleiro não cuidar minimamente do... O cavalo tem que fazer outras coisas também, não só trabalhar. Então, se o cavaleiro não deixa o cavalo descansar, não dá um cuidado mínimo, o cavalo adoece. Quando o cavalo adoece, é para lembrar o cavaleiro de que ele tem que cuidar do cavalo. Entendeu? A Regiane escreveu: foi doloroso, mas passou. Muito bom. Isso mesmo. A Regiane escreveu: gratidão. Isso mesmo. Então, o problema, ele pode ser ruim, doloroso, se a gente não estiver cuidando da gente. E estiver esperando que o problema se resolva sozinho ou que os outros cuidem. E ele pode ser benéfico se você olhar que o problema é uma mensagem. Ele mostra que você precisa cuidar do seu eu emocional, cuidar da tristeza. É escolher a autorresponsabilidade. Bom, essa foi a aula 97. Problemas podem ser benéficos. Como? Como assim? Para assistir às aulas anteriores, elas estão no YouTube e no LinkedIn, momentaneamente, então aproveita para reassisti-las. Sobre atendimento individual, mentoria individual para mentoria sistêmica, sessões de constelação sistêmica, é só entrar em contato para mais informação. Aí